Existem 5 igrejas no Brasil que eu odeio e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Alexson Marcos. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu já peço que você se inscreva e não fique assustado com o título desse vídeo, porque eu na verdade não odeio as pessoas que frequentam essas igrejas. Eu odeio essas organizações religiosas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eu peço que você também deixe o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações. Olha, toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser notificado primeiro do que todo mundo. No Brasil existem 6 tipos de igrejas que eu odeio. Elas estão em toda parte, elas têm um número muito grande de membros e de repente, se você pertence a uma dessas igrejas, me desculpe, mas eu preciso ser sincero. Essas igrejas têm algumas características completamente divorciadas da Bíblia. Eu vou dar para você nesse vídeo 6 características de igrejas brasileiras que eu odeio. E a primeira característica de igreja que eu odeio é igreja exclusivista. O que são igrejas exclusivistas? São aquelas que monopolizam a salvação. São aquelas que condicionam a salvação a pertencer àquela organização. Ou seja, se você não for de determinada denominação X, então você vai para o inferno. Somente a minha igreja é a certa, as outras todas estão erradas. Essas são igrejas que proíbem os seus membros de cumprimentarem irmãos de outra igreja com a paz do Senhor. Essas igrejas proíbem seus membros de visitarem outros cultos de outras igrejas. Essas são as igrejas exclusivistas, é aquela que diz, não existe salvação fora de mim. Isso é um absurdo, porque conforme a gente vê lá em Atos 4:12, não existe salvação fora de Jesus. A sua igreja não é portadora da salvação. Não existe igreja portadora de salvação. A salvação está em Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você que é um exclusivista. Você que diz que não existe salvação fora da minha igreja. Eu te pergunto, antes da tua igreja chegar no Brasil, quer dizer então que todo mundo foi para o inferno porque a tua igreja não existia antes? Pense nisso. Já o segundo tipo de igreja é exatamente o extremo oposto disso. É a igreja inclusivista. É aquele tipo de igreja que aceita todo mundo, que convida todo mundo, porém não convida essas pessoas para aceitar a Jesus Cristo. Elas não convidam essas pessoas para o arrependimento. São igrejas que convidam o espírita, que convidam o bandista, que convidam o católico, que convidam qualquer pessoa, mas elas não convidam essas pessoas para aceitarem ao Deus da Bíblia ou para reconhecerem que não existe salvação fora de Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Essas pessoas elas são convidadas para assistir ao espetáculo de milagres e serem impressionadas por aquele espetáculo em cima do púlpito. Não são pessoas que são convidadas para mudarem as suas vidas. Algumas delas, inclusive, algumas dessas igrejas, elas convidam essas pessoas, elas aceitam essas pessoas como membros, essas pessoas aceitam serem membros daquela igreja, membros assíduos, porém, essas igrejas não incentivam esses membros a deixarem essas práticas que não são bíblicas. Eu vou pisar em ovos aqui para não levar strike do YouTube. De repente, existe alguém na sua igreja ou existe a igreja que aceita de repente uma pessoa que não é heterossexual. E segundo a Bíblia, você precisa abandonar essa prática. Essas igrejas, ao invés de incentivar as pessoas a deixarem a prática, algumas incentivam, como que querendo dizer, Jesus te aceita do jeito que você está. É verdade. Jesus disse, venha como estás, mas como alguém já disse, ele não falou, fique como estás. Tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, tem que haver mudança de hábito. Uma outra característica dessas igrejas inclusivistas é que elas chegam ao absurdo de afirmar que existe salvação em outras religiões. Pessoas que chegam a afirmar que existe salvação no espiritismo ou que Jesus está lá no candomblé disfarçado de uma outra entidade. São igrejas que querem aparecer politicamente corretas, querem aparecer bonitinhas na sociedade, para não serem taxadas de intolerantes, para não receber esses apelidos pejorativos. Essas igrejas não têm parte no reino de Deus. A igreja de Deus precisa ser inclusiva e não inclusivista. Ela precisa aceitar todas as pessoas, abraçar todo mundo, porém dizer a essas pessoas que só existe salvação em Jesus e que elas precisam abandonar os seus pecados para serem salvas pela fé em Jesus Cristo. O terceiro tipo de igreja brasileira que eu odeio são igrejas emocionalistas. É aquele tipo de igreja que gosta do reteté. É aquele tipo de igreja que não tem escola dominical domingo de manhã.
manhã, mas tem um congresso dos empresários. É aquela igreja que tem a escola dominical de manhã, mas dá 2 peladinhos. É aquela igreja que tem a escola dominical de manhã, mas ao invés de ser uma escola dominical, é uma reunião do movimento, do reteté ali, daquele movimento doido. Esse tipo de igreja são igrejas emocionalistas, são igrejas que não incentivam as pessoas a pensarem, elas incentivam as pessoas a sentir a unção, sentir o Espírito Santo. Aí eles derrubam as pessoas, aí eles passam o paletó ungido em cima das pessoas, as pessoas elas choram, elas se emocionam, elas pulam, como se isso se resumisse ao evangelho. Essas igrejas emocionalistas, elas, por exemplo, não investem em um congresso de escola bíblica dominical, em um congresso teológico, elas não investem, mas elas investem em tantos outros movimentos, em tantas outras festividades que de conhecimento espiritual não traz nada. Traz emoção, você pula, você chora, você levanta as mãos, você canta, mas quando você sai dali, intelectualmente você não foi edificado em nada, você só sentiu, você não pensou. E lá em Isaías, Deus ele fala uma palavra interessantíssima, ele diz assim: pensai comigo, arrazoai comigo, usai o pensamento comigo. Paulo lá em Romanos 12:2, ele diz que nós temos que renovar o nosso entendimento para que nós possamos entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No mesmo livro, o apóstolo Paulo disse que o nosso culto tem que ser culto racional, tem que ser um culto com raciocínio, ou seja, nós temos que entender o que está sendo feito ali. Mas infelizmente hoje muitas pessoas não querem pensar, elas querem sentir o arrepio no braço e não a palavra entrando nas suas mentes. Essas igrejas, elas não suportam 20 minutos de pregação segura da palavra de Deus, mas elas são capazes de passar a noite inteira numa vigília onde não tem palavra, onde não tem consagração, onde só tem reteté, onde só tem movimento, onde só tem gritaria e onde só tem emoção. Essas igrejas não querem aquele pregador que desenvolva um texto bíblico, que desenvolva uma pregação bem organizada. Elas preferem um pregador que sai pulando o tempo todo, que faz do púlpito uma mola para os seus pés, que derruba as pessoas, que fala em línguas o tempo todo, que sai profetizando adoidado por aí. Agora, o quarto tipo de igreja que eu odeio são igrejas triunfalistas. Eu até acho que esse seja o pior tipo de igreja que tem, porque tudo gira em torno do milagre, tudo gira em torno da bênção e tudo isso tem dinheiro por trás. É culto do milagre, é culto da vitória, é culto da bênção, é culto do milagre urgente. Parece que não tem culto de doutrina, parece que não tem culto de oração, parece que não tem culto de pregação, parece que não tem nada dessas coisas, parece que não tem culto de ensino. Tudo gira em torno do milagre, tudo gira em torno da bênção. Essas igrejas fazem seus membros entenderem que Deus é uma espécie de Papai Noel que sai dando presente, que está dando milagre para todo mundo. Essas igrejas têm um péssimo hábito de treinar os seus membros para desfrutar o que há de melhor nessa terra, mas não treinam os seus membros para desfrutar o céu, para morar no céu. São igrejas que pregam que se você é um servo de Deus, você tem que ser abençoado em tudo. E isso não é verdade, isso é um engodo do inimigo que tem enganado muita gente. São igrejas que não falam no arrebatamento, são igrejas que não dizem mais que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, são igrejas que não pregam mais sobre isso, porque essa mensagem não é atraente, não é muito bom de ouvir, não dá lucro financeiramente. Ora, quem que não quer um milagre? Quem, em meio a uma crise que nós estamos vivendo, não quer ouvir dizer que Deus vai abrir uma porta de emprego? E com isso as pessoas vão cegamente, são cegas, são enganadas, se deixam enganar também e acabam indo para igrejas triunfalistas, onde o foco não é Jesus Cristo, não é a palavra, não é o arrependimento, não é o perdão, não é o céu. O foco é a bênção, é o milagre urgente e coisas desse tipo. E o quinto tipo de igreja que eu odeio são igrejas capitalistas. Calma que eu não sou comunista, calma que eu não sou socialista. Eu sou contra capitalizar a fé, mercantilizar a fé, comercializar a fé. O apóstolo Paulo usa uma palavra interessante que é mercadejar a fé, fazer mercado da fé e a partir disso começar a lucrar com a fé das outras pessoas. Esse tipo de igreja também me enoja. Esse tipo de igreja, elas condicionam tudo ao dinheiro, enquanto que a igreja exclusivista condiciona a salvação a pertencer àquela organização, a igreja capitalista condiciona a receber bênção, receber milagres através do pagamento. É uma troca, é como se você
estivesse pagando para Deus te dar de volta. Isso não é verdade. São essas igrejas que inclusive condicionam o dízimo à salvação, condicionam a oferta à salvação. É como se você não der a oferta, Deus não vai te abençoar. É como se você der o dízimo, você vai ser mais abençoado. Isso não é verdade. Biblicamente isso não é verdade. Quem dá o dízimo é porque já foi abençoado e não porque vai ser abençoado. É uma devolução daquilo que você já recebeu de Deus e está devolvendo a Ele uma parte que o seu coração determinar. Essas igrejas capitalistas literalmente vendem milagres, vendem objetos sagrados, vendem objetos ungidos. Inclusive durante esse período de pandemia já teve um sujeito que começou a vender, que quis vender feijão ungido. Que absurdo! Milagre não se compra, milagre não se vende, é tudo pela graça, é tudo pela graça de Deus. Deus abençoa porque Ele é bom, não porque a gente merece, não porque a gente deu a oferta e Deus então nesse caso é obrigado a nos abençoar só porque nós o ofertamos. Não é dessa forma. Se você oferta na casa de Deus com interesse em bênçãos, você está fazendo da forma errada. Deixa a tua oferta em casa e conserta o teu coração primeiro, porque se você oferta a Deus, você tem que ofertar sem segundas intenções. Tem que ofertar porque Deus já te abençoou e não porque você quer receber alguma coisa de Deus. Deus ele pode abençoar a tua oferta? Pode sim, mas não faça isso com segundas intenções. Não queira entender que Deus é obrigado a te abençoar só porque você abençoa a obra dele. Isso não existe. Isso é barganha com Deus. Isso é comércio da fé. E isso nós precisamos romper, nós precisamos avançar. Esse tipo de igreja também não tem parte com Deus. Igrejas capitalistas não subirão, são meras organizações que estão a fim de lucrar em nome da fé, da ingenuidade e da cegueira espiritual dos outros. Agora, o sexto e último tipo de igreja que eu odeio são igrejas personalistas. O que são igrejas personalistas? São igrejas em que tudo gira em torno do seu líder fundador. Se o sujeito fundou a igreja, então ele passa a impressão de que ele é mais ungido do que todo mundo, de que a revelação dele tem o mesmo peso da palavra de Deus. Claro que essas igrejas não dizem isso abertamente, mas na prática é assim que acontece. Essas igrejas, inclusive, elas acham que o suor do seu líder fundador tem poder. Elas acham que a toalhinha que o líder fundador passa na venta tem poder. São igrejas que cultuam a figura do líder e o líder nada faz para repreender isso. Esses líderes recebem a glória para si mesmo. Eles não conduzem as pessoas para Jesus. Aliás, em um vídeo desses anteriores em que eu gravei sobre como identificar um falso profeta, essa é uma das características do falso profeta, é chamar a atenção das pessoas para si. Todo falso profeta é personalista e igrejas personalistas têm a mania de cultuar o seu líder fundador. Eles acham que o líder fundador tem uma unção maior do que todo mundo, tem uma intimidade maior do que todo mundo, e como eu já falei aqui por diversas vezes, no reino de Deus não existe ninguém com privilégio mais do que outro. Todos têm o mesmo privilégio, basta querer. O acesso está livre. O privilégio que o teu pastor fundador da tua igreja tem é o privilégio que você mesmo tem diante de Deus. Tu pode ser um analfabeto, tu pode ser qualquer pessoa, mas se você crê em Jesus, você tem acesso à presença de Deus da mesma forma que um cara letrado, super letrado, tem diante de Deus. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião nos comentários. Se esse vídeo foi importante para você, recomende para aquela pessoa que você acha que precisa assistir esse tipo de conteúdo. Se você está em uma dessas 6 igrejas que eu citei aqui, por favor, corre, procure uma igreja bíblica. Não esqueça também de conferir os últimos vídeos que eu gravei sobre igrejas. Eu gravei 2 vídeos falando por que existem tantas igrejas e gravei também um vídeo sobre qual é a igreja certa. Clica nesse link aqui que você vai saber com maiores detalhes esses últimos 2 vídeos. Deus abençoe você, até o próximo conteúdo.